Estamos aqui, mais uma vez, canal Zé Marina. Hoje a gente faz a estreia de um quadro que a gente queria, já estava comentando nos vídeos anteriores, que é Como Isso Afeta o São Paulo, em homenagem ao grande Farid Germano, lá do torcedor ilustre do Grêmio. Então a gente se apropriou um pouco desse discurso dele para... Esse bordão, né? Esse bordão, para trazer conteúdo para vocês. E o que significa isso? Vocês podem ver no título aí, que a gente vai falar de futebol mineiro. Nesse sábado, o mata-mata que vai definir os finalistas do Campeonato Mineiro vão acontecer. E você sabe que, mesmo assim, tem bastante assunto relacionado, não direto, mas indireto, sobre o São Paulo, que tem a ver com o futebol mineiro, né? Uhum. Ó, de início, o grande assunto do dia para o torcedor de São Paulo, a possível volta de Fernando Diniz para o clube, que acabou de sair do Cruzeiro, a instalação do piso sintético, do gramado sintético na Arena MRV, então um assunto que está muito em alta. Matheus Pereira, a gente vai falar, não tem muito a ver com o São Paulo, mas a gente quer entender também como é que fica esse sentimento do torcedor, porque se fosse um Caleri, um Lucas Moura, o craque do time, querendo sair, falando publicamente que quer sair, a gente ia ficar possuído da vida. E, além disso, nós vamos falar também do mata-mata do Campeonato Mineiro. E para ajudar a gente a falar sobre isso, vou colocar na tela aqui. Opa! Esse jornalista, grande amigo meu, jornalista mineiro, um dos jornalistas mais sensatos e mais sóbrios no comentário sobre os times mineiros. Meu amigo lá de Belo Horizonte, morei um tempo em Belo Horizonte, que vai ajudar a gente a dissecar esses assuntos, certo? Certo. Henrique Comini. Opa. Tudo bem, Comini? Tudo certo? E tudo certo. Antes do Comini começar a falar, e tem uma curiosidade. É o maior entusiasta de futebol argentino de Belo Horizonte. Isso é uma maravilha. Torcedor do Boca Juniors. E tá mal o Boca Juniors, hein, Comini? Tá brigando de ficar fora da Libertadores. E olha que quem comanda o Boca Juniors hoje, gente, primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma alegria que tá aqui, né? O Zé é um grande amigo. Marina, eu tô conhecendo agora, a gente tá falando aqui que a gente compartilha de gostos musicais aí, nós temos bom gosto, nós temos que influenciar o Zé, escutar o rock que a gente tanto gosta. Espero aqui contribuir e aprender com vocês também. Já tô viciado vendo os vídeos do canal e eu vou te dizer, lá no final que eu vou te dizer por quê, mas eu vou te dizer que eu sou bom de estreia, viu? Tá estreando o quadro, eu sou bom de estreia, depois eu te conto por quê. E sobre o Boca Juniors, cara, o Boca Juniors hoje é comandado por aquele que foi um dos principais responsáveis por eu ser entusiasta do Boca Juniors, que é o Riquelme, que jogou uma barbaridade incrível dentro de campo, mas fora, acho que o Boca ainda ele não está no mesmo nível do que ele jogou, não. Então, assim, tem que melhorar, Ricardo. Vamos lá. Apesar da imprensa argentina, a gente segue o Diário Olé da Argentina, eles endeusam o Riquelme de uma forma que eu acho que até deixa eles meio cegos, né, diante das coisas que o Riquelme faz como diretor, né? Mas isso é assunto também para... Mas as contratações que o Riquelme tem feito, agora talvez melhore um pouquinho o nível, porque vai ter o Campeonato Mundial, mas tava até um motivo um pouco de chacota, porque sonhava com, sei lá, Sérgio Ramos. Exato. E acordava com jogadores de níveis bem inferiores. Trouxe agora o Batalha, né, que fez uma ótima temporada de 2024 pelo Atlético, mas assim, virou bem chacota, assim, de sonhar alto e falar assim, eu vou trazer, e aí chega assim, mas quanto que é? Nossa, não dá. Sabe aquela coisa? Exato, um delírio, então, né? Pois é, então tem que aliar o sonho com a realidade, né? Tá certo. Antes de começar, obviamente, a gente pede que vocês deem like, se inscrevam no canal, compartilhem o link em grupos de WhatsApp, de torcedores de um modo geral. Aqui a gente vai falar de Atlético e de Cruzeiro, vai falar de São Paulo também, né? Eu esqueci de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Marina Garcia, tudo bem? Tudo ótimo, muito bom. E a expectativa para essa estreia desse quadro? Era um quadro que a gente estava querendo muito estrear. Porque quando o Farid fala isso, né? E como isso afeta o Grêmio? É a coisa que você pensa assim, não é possível, isso não tem nada a ver com o Grêmio. Mas aí eles dão um jeito de enfiar o Grêmio na história. E, assim, por mais que
acaba não tendo simpatia pelo clube em si. É um conceito interessante que a gente quis trazer aqui para o canal. Exato. E nada mais justo que começar com o Cruzeiro, né? Com o Cruzeiro e com... E o Comini também queria agradecer muito por você estar aqui com a gente. É um prazer recebê-lo. Não, e começar com esse assunto assim que bombou na rede social, vai bombar até se o Zubeldia, os próximas 2 semanas aí do Zubeldia vai ser isso, né? Muita especulação sobre o nome do Diniz ter sido vazado pela própria diretoria do São Paulo como um possível substituto. E aí, Comini, aí a gente abre com essa pergunta. Qual que é a herança? Foram poucos jogos, mas qual que é a herança que o Diniz deixou para o Cruzeiro, a sensação do torcedor com relação ao Diniz, da imprensa, e em termos de jogo jogado mesmo? Que herança ele deixou no Cruzeiro? Rapaz, a gente sabe que o Diniz tem trabalhos bem significativos na carreira, né? O que ele fez pelo Fluminense, né? Um time que antes de começar a temporada estava totalmente desacreditado, porque tinham vários jogadores veteranos, e aí chegou na final contra o próprio Boca Juniors e conseguiu o título, né? Com o Fábio, que tinha saído do Cruzeiro, um cara mais de 40 anos, Felipe Melo, Cano, jogadores já bem veteranos. Foi muito interessante o trabalho dele, e por isso que ele chegou bem credenciado no Cruzeiro. Mas aqui, cara, ele ficou 20 jogos e o desempenho dele foi terrível. Aproveitamento de 35%. É uma coisa assim, né? Os padrões de um time grande como o Cruzeiro, como o São Paulo, como o próprio Fluminense, é algo terrível, né? Além disso, ele chegou... Eu costumo dizer que o Diniz ele foi mal contratado. Aí, no final do ano, quando chegou a cogitar que ele sairia, ele até deu uma entrevista coletiva polêmica depois do último jogo da temporada, e meio que falando que já estava entendendo o movimento que a diretoria estava fazendo para tirá-lo, e todo mundo já estava dando como certa a saída. Aí ele foi mal mantido, e depois, na minha opinião, no início do ano, ele foi mal demitido, depois de 2, 3 jogos oficiais. Assim, é uma coisa assim assustadora. E é claro que foi muito por causa da herança do ano anterior. Então, eu acho que quando você contrata o Fernando Diniz, você tem que ter uma ideia clara de que ele vai precisar de um tempo, né, para implementar alguns conceitos dele que são bem autorais, principalmente de saída de bola, de aproximação de jogadores uns com os outros. E você tem que ter, além de um tempo para esse elenco ter o entendimento necessário, o conjunto para se fazer de forma sistematizada, você precisa ter peças que saibam fazer aquilo que ele quer, né? Não adianta colocar um jogador que é de determinada característica, que não sabe fazer determinada coisa, e colocá-lo para fazer aquilo. A gente via, por exemplo, um cara que é super vitorioso no futebol, mas principalmente pelo que ele fazia com as mãos, que é o Cássio, ter dificuldade com jogos com os pés, né? Exatamente. Então, eu acho que ele demorou muito a implementar isso, principalmente porque quando você chega em setembro num time, né, você não tem muito tempo para treinar, para aprimorar esse estilo de jogo. Você tem que fazer com que os jogadores entendam e o time melhore durante os próprios jogos. Só que aí não dá tempo para você errar, né? Então, quando ele chegou ao Cruzeiro, o Cruzeiro estava já tinha numa descendência. O Cruzeiro fez um primeiro semestre excelente nas mãos do Fernando Seabra, né? Que era um cara que tinha pouco conhecido nos padrões nacionais, porque ele tinha trabalhado no Sub-20 do Cruzeiro, teve um período no Bragantino, mas depois retornou ao Cruzeiro para ser técnico do profissional e vinha fazendo um bom trabalho, até surpreendente. O Cruzeiro fez 3-0 no Botafogo, no Rio de Janeiro. Aliás, foi a última grande partida do Cruzeiro, na minha opinião, no ano. E aí depois veio uma descendência, uma série de derrotas que não é confortável, mas, na minha opinião, não era o momento de se mudar, não era o momento de se mudar o treinador e nem de se mudar de uma forma tão drástica. Aí chegou o Diniz, tentou com bons conceitos, boa fala, ele inclusive trouxe uma informação interessante, que ele é natural de Patos de Minas, que é uma cidade lá
próximo do Triângulo Mineiro, que a gente fala de Alto Paranaíba, e o pai dele era torcedor do Cruzeiro da época de Tostão, tal, então ele tinha vontade de fazer um grande trabalho, tal. Então acho que foi um desafio a mais para ele. O Diniz, inclusive, foi jogador do Cruzeiro em 2004. Eu sou tão o dinossauro do jornalismo, um termo que você trouxe nos bastidores para a gente, Zé, e eu cobri a chegada do Diniz no Cruzeiro em 2004. Então, mais de 20 anos atrás. E aí eu acho que ele tinha tudo de vontade para dar certo, mas nem sempre basta ter vontade, né? O time não se encaixou, aí começou a se especular, tudo bem, a gente não vai fazer um Brasileirão do jeito que a gente achava que ia. O Cruzeiro estava ali uma vaga na Libertadores antes da chegada dele e antes dessa derrocada de alguns jogos do Seabra, com uma mão na vaga direta para a Libertadores, e foi caindo, isso aí foi correndo pelos dedos, mas se pensou o seguinte, tá, então nós vamos conseguir a vaga pela Copa Sul-Americana, né? Desculpa. Exatamente, desculpa. Mas aí passou aos trancos e barrancos, e eu acho que a verdade é essa, pelos adversários, né? A gente sabe que contra o Boca Juniors lá na Argentina nunca é fácil jogar, mesmo que o Boca, a gente falou aqui, não está vivendo seus dias de maior glória. Mas o Cássio fez uma grande partida lá, e aqui no Mineirão, o Boca venceu por 1-0, e aqui no Mineirão, com menos de 1 minuto de jogo, o Advíncula foi expulso. Ou seja, se esperou que o Cruzeiro fosse passar com uma certa tranquilidade, porque precisava de um gol para levar para os pênaltis, com um jogador a mais o jogo inteiro, ia conseguir. Mas a verdade é que o jogo foi absolutamente equilibrado, o Cruzeiro venceu por 1 gol de diferença, sendo que o Boca teve uma bola que o João Marcelo, um zagueiro do Cruzeiro, tirou em cima da linha no minuto final da partida, e aí passou nos pênaltis. Né? Aí foi passando, passou pelo Libertad, foi um pouco mais tranquilo, mas chegou na final contra o Racing, 20 minutos, foi um desastre. O Racing acabou com o jogo, acabou com o sonho do torcedor do Cruzeiro em 20 minutos. Quando os jogadores acordaram, não tinha mais o que fazer. Então, assim, eu acho que a passagem dele até dezembro e até essa entrevista que eu citei aqui foi um desastre. Aí que eu acho que entra o mal mantido. Porque naquele momento tinha que chegar e falar assim, cara, realmente não é uma reflexão, não é aquilo que a gente estava esperando. Talvez o grupo não se identificou com essa forma de trabalhar. Por mais que a gente tenha, que a gente queira esse estilo de jogo, às vezes não se adapta ao que o elenco tem para oferecer. Mas tudo bem, vamos tentar fazer uma transformação, vamos tentar contratar alguns jogadores, vamos ver o que o Diniz quer, enfim. O Cruzeiro trouxe alguns reforços, né? Trouxe o Dudu, que veio do Palmeiras, trouxe o Gabigol, que veio do Flamengo, trouxe o Eduardo, que veio do Botafogo, trouxe algumas peças ali, né, para a defesa, trouxe o Fabrício Bruno, que é um zagueiro nível de seleção. Aliás, eu acho que a grande virtude dele é ser veloz, e talvez o maior defeito que ele tenha saído de bola, então não vejo muito relação ao estilo de jogo do Diniz. O Cruzeiro começou, não fez uma pré-temporada na minha avaliação. Desculpa, gente, se eu estiver falando muito, vocês me cortam. Viu? Fica à vontade. Pode seguir. Fica à vontade. Jornalista. Eu estou evitando também de falar, porque às vezes atrapalha, né? Justamente essa transmissão fica atrapalhada por causa do áudio, enfim, mas fica à vontade. Tá. O Cruzeiro, na minha opinião, não deu as melhores condições para o Fernando Diniz conseguir desenvolver as suas ideias de jogo, enfim, ter um tempo maior de treinamentos, assim. Cara, o Cruzeiro foi para os Estados Unidos fazer a pré-temporada lá e com 1 semana de trabalho já tinha um clássico contra o Atlético, com toda a rivalidade que isso exige. Então, como é que você vai... Assim, sendo que na quarta-feira, eu acho, o Cruzeiro jogou contra o São Paulo, né? O empate lá nos Estados Unidos, e no domingo já teve um clássico contra o Atlético. Então, com 1 semana de trabalho, você já coloca essa pressão toda. Você tira preciosos momentos de passar aquilo que você quer para os jogadores, né? De treinamento, de entendimento de dentro de campo. Não foi bem feito o trabalho. Aí voltou para Belo Horizonte, foi interessante, o clássico eu falei que foi domingo, mas foi no sábado. No sábado, o Cruzeiro jogou nos Estados Unidos contra o Atlético, e domingo já estava em Belo Horizonte, chegou de manhã para jogar de noite contra o Tombense, pelo campeonato. Aí, tudo bem, aí jogou contra o Tombense. No domingo, na quarta-feira, teve um jogo terrível contra o Atlético, que o Cruzeiro perdeu
foi lá em Brasília, ou seja, mais uma viagem, que o Cruzeiro não deu um chute no gol, não deu nem um chute no gol no Atlético, que é um time do interior, é um time que hoje em dia está na Série B do Campeonato Brasileiro, então tem um investimento, tem um prestígio, mas você não dá um chute no gol. Aí, depois disso, teve jogos ruins e foi demitido. Contra o Atlético, o Diniz nem estava mais. Né? Ah, tá. Ele caiu antes do Atlético, então. Pois é. Ele venceu o Tombense, que até foi o time que conseguiu, depois a gente pode falar disso, se classificou como primeiro lugar geral do campeonato, da primeira fase do Campeonato Mineiro. Venceu, depois ele jogou contra o Atlético. Eu não vou lembrar a ordem certinha dos jogos, mas mais 2 jogos ali e já foi demitido. Então, eu acho que ele foi mal contratado, porque o tempo não foi o ideal para você contratar um cara com esse nível de complexidade em setembro. Foi mal contratado, foi mal mantido em dezembro, quando eu acho que deveria ter uma troca, e depois de jogos oficiais foi mal demitido. Você tá encontrando semelhanças com a pré-temporada do São Paulo? Além do São Paulo também ter ido para os Estados Unidos fazer essa pré-temporada que para mim é completamente estapafúrdia, né? Para que fazer isso? Exato. Para que ir lá? Vale tanto a pena assim? É tanta grana? Eu acho que não, pelo que foi divulgado, não é. E outra coisa, o São Paulo também foi mandar 2 jogos em Brasília e também passou todo o tempo contra a Inter de Limeira sem finalizar no gol. E aí não sei o que acontece. Aí ganhou do clássico do Corinthians e parece que ganhou um respiro, né? Se o Diniz tivesse a oportunidade, talvez, de ganhar do Atlético, ele pudesse ter um respiro a mais. Só que é aquilo, né? Talvez o próprio respiro ali num clássico não se sustente por muito tempo. Tanto que a gente está debatendo hoje, a gente não, né? A rede social, a própria diretoria do São Paulo está debatendo se fica ou não com o Zubeldia para contratar o Diniz. Sabe o que eu acho do Diniz? Que eu percebo, o Comini disse, a contratação foi errada e a demissão foi errada. Para mim, isso é um reflexo da falta de convicção verdadeira. Para contratar o Diniz, você precisa ter muita convicção e paciência. Exato. Porque não é do dia para a noite. Entendeu? E aí, por que eu acho que é um erro também para o São Paulo, entrando na parte como afeta o São Paulo? Porque se tem uma coisa que a diretoria do São Paulo não tem, é convicção. Como é que você vai apostar num trabalho que, sendo que, por natureza, é visível para todo mundo, eles não têm convicção de nada, certo? Sim. Sendo que tem um exemplo recente agora do Cruzeiro, que, pelo que o Comini está contando pra gente, que a gente acompanha também, não foi contratado com tanta convicção assim. E, na realidade, para mim, foi meio que uma injustiça com o Seabra. Exatamente. Né? Aí para a gente já tocar nesse assunto, para fazer um gancho, que eu vou pular aqui, a gente vai falar bastante de grama sintética também, da Arena MRV, que vai, daqui a pouco, inaugurar o piso artificial deles. Mas eu vou trocar o assunto, Comini. Opa! Porque já que o assunto é falta de convicção, quer entrar no assunto das SAFs. Porque a gente vê de fora, né, algumas atitudes assim intempestivas, né, da SAF do Cruzeiro, pouco menos do Atlético, mas também não isentando a gestão do Atlético de fazer bastante bobagem. E o que você tem, assim, para começar a falar das SAFs, dos donos, assim, nessa conduta do dia a dia, assim, é uma conduta mais emocionada? Você acha que as diretorias convencionais anteriormente, ou não tem diferença? Só complementando a minha informação, que eu tinha falado que eu não lembrava a ordem certinha, o Cruzeiro jogou contra o Tombense, depois perdeu para o Atlético, e aí empatou com o Betim no Mineirão, aí ele foi demitido. Então foi antes de todos os cálculos. É verdade, jogou com o Betim, é verdade. Morei em Betim. Você morou em Betim? Morei. Mas cara, sobre as SAFs aqui... Tem alguma diferença assim, que você sente das diretorias convencionais com a diretoria SAF? Pelo que a gente vê do Cruzeiro, eles são muito mais... Parece ser muito mais suscetíveis, né? À pressão e tal. O que você acha nesse episódio assim de troca sem convicção? Você sabe que existe diferença entre... O Cruzeiro é o único time que já teve, eu acho, né? Não sei se tem outro, que já teve 2 SAFs, né? Dois donos diferentes.
E dois com perfis completamente diferentes, com administrações completamente diferentes. O Ronaldo, que chegou lá atrás, né, o Ronaldo Fenômeno, que chegou lá atrás, e que ele falava que a cada vez que ele abria uma gaveta, que ele achava uma conta nova para pagar, ele tinha um conceito de, talvez até por falta de ter bala na agulha naquele momento para investir, que ele precisava pagar muitas contas, ele tinha de fazer um movimento de transformação do Cruzeiro de forma bem lenta, bem calma, sabe? Eles iam pagando as contas, montando um time. Primeiro momento, eles queriam montar um time para conseguir subir. O Cruzeiro passou 3 anos na Série B, né? Aí conseguiram subir em 2022. E aí, em 2023, eles montaram um time, não para já conseguir beliscar já grandes objetivos, era o objetivo de não cair. E quase que não conseguiram, né? Porque quase o Cruzeiro foi rebaixado, né? Brigou nas últimas rodadas ali de forma desesperadora. Mas aí conseguiu. Tudo bem, a torcida entendeu até esse ponto. Mas chegou 2024, né? Poxa, agora já conseguimos passar um ano aí, nos firmamos no Brasileirão, não caímos. Vamos investir alto, vamos montar um time de primeira para conseguir beliscar títulos, para acabar com a hegemonia do Atlético no estadual. Aqui o Atlético é campeão mineiro desde 2020, 20, 21, 22, 23, 24, né? Vai buscar o hexacampeonato agora. O torcedor do Cruzeiro está carente de títulos. Mas um investimento ainda muito, sabe, devagar, com calma. E aí o torcedor foi realmente perdendo a paciência. E aí, na minha opinião, o Ronaldo também se sentiu pressionado, ele não esperava que houvesse críticas. A torcida do Cruzeiro é uma torcida muito crítica, que vai mesmo no estádio, ao contrário de outras, sabe, que pressiona, que reclama. Existe aqui em Belo Horizonte um mega empresário, dono de supermercados, que é cruzeirense, daqueles que é mais do que a maioria, porque aquele que doa dinheiro, que entrega dinheiro, que empresta dinheiro, e ele fazia isso bem antes de existir a possibilidade de SAF, né? O Cruzeiro, por exemplo, ele comprou a Arrascaeta para o Cruzeiro, quando vendeu, ele não viu a cor do dinheiro, né? Vários outros jogadores aí, ele foi doando, emprestando, nos momentos de crise que o Cruzeiro estava rebaixado ali, que não tinha de onde tirar dinheiro, ele pagou diversas contas. E aí o Pedrinho decidiu, o Pedrinho dos Mercados BH, decidiu abraçar o clube, teve o apoio das arquibancadas, né? Não sei se é por isso, não, mas a gente sabe que algumas torcidas organizadas, não vou citar aqui nome, já teve, inclusive, de TVs de institucionais que tinham patrocínio até da própria da empresa do Pedrinho. Então, talvez por isso também eles abraçaram essa uma boa vontade maior, né, com ele. E como ele é um cruzeirense declarado, já tem essas ações intensas pelo clube, a torcida gosta. Hoje ele é um cara muito querido aqui. Mas é diferente você ser alguém que está de fora e dar um suporte, e você ser diretamente responsável por tomar decisões. Porque tomar decisões no futebol, muitas vezes, envolve você ter um distanciamento do seu lado de torcedor, emotivo, paixão, e tomar decisões racionais. Então, às vezes, é preciso conter esse ímpeto de arquibancada, de perder um jogo e achar que está tudo errado, e de transformar as ações do clube de forma intempestiva, sabe? Né? Com ímpeto. Então, eu acho que, às vezes, é algo que ele precisa se controlar. A gente falou do Fernando Seabra. Eu acho que o grande momento da derrocada dele no Cruzeiro se deu a partir de um áudio que foi divulgado do próprio Pedro Lourenço, que saiu na imprensa. Que o Pedrinho ele tinha contratado alguns jogadores que chegaram para o segundo semestre, alguns demoraram um pouco mais para entrar em forma. Eu posso citar aqui o Wallace, que, na minha opinião, estava bem pesado. Alguns. E foi substituído inclusive, ele foi substituído no primeiro tempo na final da Sul-Americana, né? Exatamente. Depois já estava 2-0 para o Racing, e o Racing ainda teve um gol anulado. Estava completamente perdido em campo. Mas aí o Pedrinho sai um áudio, ele falando que, eu já falei, não lembro, gente, a fala exatamente, mas o que ele quis ensinar é o seguinte: já falei para o treinador que ele tem que colocar os reforços já no próximo jogo. Como é que você faz uma gestão de vestiário, sendo que o time acabou de ter vitórias, boas vitórias, bons jogos, estava na parte de cima da tabela? Como é que você fala
a sua gestão de elenco, você fala para aquele cara que está vencendo, fala assim, agora se afasta lá, deixa os que chegaram jogar. Sabe, tem que ser uma conquista, por mais que a gente sabe que alguns chegaram com um nível de investimento maior, tem que ser uma conquista. Então, essa relação torcedora, eu acho que em alguns momentos ajuda, porque ele quer ganhar, ele quer investir, ele quer que o time conquiste títulos, ele compartilha desse torcedor, mas algumas vezes ela tem que ser melhor domada, porque isso pode gerar consequências muito pesadas para o clube, você entende? E aí eu faço até uma para passar para a Marina, que conclusão que a gente chega, porque a gente está trazendo esse debate também das SAFs, e ainda vou te fazer uma pergunta a respeito disso, porque há um clamor na torcida do São Paulo para que o São Paulo vire SAF, né? De parte da torcida, porque ele, diante de tanto desmando, tanta incompetência da diretoria e tal, eles ficam assim, qual que é a solução, né? Mas, ouvindo esse relato, você pensa assim, olha, você pode cair na mão de perfis completamente diferentes. É uma roleta russa, É uma roleta russa. Você pode cair na mão de alguém que é austero, de alguém que é mão aberta, mas às vezes toma decisões impulsivamente, né? Enfim, tô falando que é certo, que é errado, mas assim, é um caminho a ser traçado, que pode ser traçado, que ele não é certeza não te dá garantias, né? Zé, eu acho, só cortando vocês assim, só para um momento, cara, como é uma coisa muito nova ainda, você tem que tentar criar algumas garantias jurídicas. Por exemplo, se aquele que comprou o seu clube, se acontecer, né, nós todos estamos sujeitos, a gente está na rua, pode passar um ônibus, a gente falecer. Não quero que isso aconteça com ninguém. Mas você imagina, por exemplo, se o Ronaldo Fenômeno, quando comprou o Cruzeiro, acontece alguma coisa com ele. Quem vai assumir? O Ronald, que é DJ? Será que ele sabe, entende quais são os desafios? Se você não coloca uma garantia jurídica de recompra do próprio clube, sabe, de que precisa ser avaliado em caso de acontecer tal coisa, e essas coisas ainda estão muito nebulosas. Às vezes você pode ser refém de uma venda mal feita. Perfeito. Exatamente. É pouco transparente ainda, né? Porque, assim, a queixa maior da torcida do São Paulo, que eu percebo pelo termômetro, assim, de comentário de rede social, pelo que a galera interage, é que a diretoria do São Paulo é o clube basicamente mais fechado do Brasil, né? Em termos de conselheiro, do sistema político, pouquíssimo democrático e com processos todos pouco transparentes. E com figuras... os homens fortes, né, do São Paulo, eles são omissos, né? Então, além deles só aparecerem na boa e quando a coisa tá apertando, eles somem, desaparecem. Responsabilidade do técnico. Exato, e você não entende exatamente, mas para onde foi o dinheiro? Porque o São Paulo fez o fundo agora, né? Fechou lá com o fundo de investimentos. Só que o problema é que, pelo que eu entendi, pelo que a gente apura, o fundo, ele bloqueia que você consiga novos empréstimos, então passa a não pagar salário de jogador. Salário não, mas assim, direito de imagem, bônus, luvas e tudo mais. Então, tem essa dicotomia, né? Porque você vê outros dirigentes, assim, como o Pedrinho, a Leila, o Textor, essa galera que tem muita grana e que tá ali como mandatário do clube, eles pecam, às vezes, pelo que eu vejo, pelo excesso de ação. Enquanto no São Paulo é o outro extremo, é o excesso de omissão. Eles simplesmente desapareceram. Eu não sei quanto tempo faz que o Júlio Casares não põe as caras. E a gente vê que o Pedrinho é meio que ao contrário. Não, eu vou demitir, eu vou trazer outro. Eu quero que ponha esse. Ele tá sempre, né? Pecando pelo excesso. E aí, Comini, a última pergunta que eu faço sobre a SAF, que me deixa bastante curioso, como é que fica a questão da comunicação, né? Assim, se você vê alguma diferença, né, desde a época do Perrella, Ronaldo e Pedrinho, porque o que a gente passa muito aqui, o que a mídia, que cobre o São Paulo todo dia, se incomoda, é que é um absoluto silêncio de coisas assim que precisam ser explicadas, reveladas, no clube associativo, que no caso do São Paulo, ele inexiste, né?
Você vê alguma diferença, assim, do tratamento até com a imprensa? Ou a comunicação com o torcedor é diferente? Cara, eu acho que, como eu te disse aqui, eu acho que existe diferenças não só de SAF para não SAF, mas entre as próprias SAFs, né? Entendi. Na gestão do Ronaldo, a gente foi convidado aí um dia na Toca da Raposa 2 para ver algumas novas instalações e me chamou a atenção uma coisa que eu achei absurda. Todos os quadros que tinham na Toca 2, você já conheceu lá, Zé, que você trabalhou, todos os quadros em alusões a grandes conquistas do Cruzeiro, como Libertadores, Brasileirão, que decoravam a Toca da Raposa, que foram conquistas anteriores à SAF do Ronaldo, já não estavam mais lá. Ou seja, a única coisa que tinha em alusão à conquista de time foi a Série B de 2022, que foi uma conquista da gestão do próprio Ronaldo. Então, assim, eu acho que é um pecado você tentar apagar a sua história só porque você mudou de dono, né? O Cruzeiro é forte, né, em qualquer gestão por causa da construção que vem ao longo dos séculos. O Ronaldo tem sua importância, mas isso foi uma crítica muito contundente que se fez. No caso do Atlético, que é uma SAF também composta por grandes empresários, mas empresários também atleticanos que entendem esse valor histórico, as críticas são até um pouco diferentes. São até por eles não entenderem, aí eu não sei se é porque eles são principalmente do ramo de construtora, e é diferente você lidar com construtora, com torcedores apaixonados, né, que muitas vezes atuam de forma extremamente passional em redes sociais, em atitudes, e perdem um jogo e vão nas redes sociais e vão reclamar, e vão xingar, e vão criticar. Não acho que é certo de fazer isso de forma ofensiva, mas acontece. E aí, muitas vezes, alguns casos que são perigosos. A gente vê, por exemplo, um colega nosso da imprensa mineira, hoje, da imprensa mineira, que eu trabalhei com ele lá atrás, aqui na imprensa mineira, mas hoje está, por exemplo, na ESPN, que é o Mário Marra, que disse que um dirigente do Atlético chegou a ligar para a ESPN pedindo a cabeça dele, porque numa entrevista com o ex-presidente Alexandre Calil, que é divergente dessas pessoas que hoje estão na SAF do Atlético, o jornalista Mário Marra não apertou o Alexandre Calil em um determinado assunto, não sei exatamente. Mas em outro ponto, um youtuber aqui, atleticano, jornalista Guilherme Frossard, divulgou ele considerou como uma ameaça de um dos integrantes da SAF, dizendo que ele ia se arrepender de algumas coisas. Né? Um outro colunista do Atlético, que é muito querido pelo torcedor do atleticano, que tem textos muito apaixonados pelo Atlético, que é o Fred Melo Paiva, ele estava pintado num movimento que chama-se Califórnia Alvinegro, que é uma decoração, uma pintura que se faz no eu lembro disso daí. NMB. Como ele era um crítico contumaz da SAF do Atlético, o pessoal da SAF mandou tirar a imagem dele e pintar por cima. Então, são movimentos muito perigosos, sabe? De críticas a torcedores, a críticas a jornalistas, por não aceitarem as críticas daqueles que pensam o contrário. E a gente sabe que, apesar de ter um dono, né, que comprou aquilo ali de alguma forma, o Atlético, o São Paulo, o Cruzeiro, eles são dos torcedores. Exatamente. A gente tem que ter isso em consideração, né? Perfeito. Isso é muito difícil da gente entender. Tem o dono que comprou, mas, cara, não adianta. O clube também é dos torcedores. Só vale o dinheiro. O dinheiro só vai. O que render para o cara que comprou só vai ser suficiente para ele ter feito o investimento por causa da massa de torcedores que vai comprar ingresso, vai comprar camisa. Tem que ser muito bem amarrada, entendeu? Exatamente. Com detalhes. Perfeito. Já que você citou o Atlético, vamos passar para o tema. Acho que o tema da semana vai ser o tema do mês. E eu queria saber como é que está sendo tratado aí
que também tem uma coisa que como afeta o São Paulo, porque o São Paulo declaradamente, alguns jogadores declaradamente disseram que não querem jogar em campo sintético, né? Então, como é que está sendo lidado o tema aí na imprensa e entre e principalmente pelo Atlético com relação a essa coisa da utilização do gramado sintético? Rapaz, aqui em Belo Horizonte foi ainda muito maior esse debate sobre grama sintética e grama natural do que está sendo agora. Porque o Atlético sofreu demais com a péssima qualidade do gramado da Arena MRV, e é um estádio que tem o quê? Não tem 2 anos direito de uso. Porque eu não entendo nada de construtora, eu não sou engenheiro, nada, mas me parece uma coisa muito estranha você construir um estádio em que você precisa de uma grama bem feita e essa grama está localizada numa região ali que tem pouca incidência de luz. E aí a grama não nascia. Então você tinha que tentar, de alguma forma, sabe, remendando, com esse excesso de jogos que a gente tem, remendando, pintando, como disse o Abel Ferreira, né, na última entrevista coletiva, técnico do Palmeiras, sabe? E nós tivemos resultados horríveis, a ponto de funcionários do clube, porque são os jogadores, chegarem a público e falar assim, não dá para jogar aqui. Você imagina como que deve ter sido difícil, delicado para os jogadores virem a público e falar assim, diretoria, nós vamos na imprensa para falar que não dá para jogar aqui. E aí eu acho que por isso chegou no final do ano, o Atlético, em dezembro, virou e falou assim, não tem mais jeito, nós vamos ter que investir numa transformação para a grama sintética. Começou a fazer a mudança agora em janeiro, e segundo o cronograma, para o início do Brasileirão, que é agora final de março, né, já deve estar pronto. A gente tem visto obras, eles estão fazendo algumas transformações, acho que o investimento é de 12 milhões de reais, eles estão elevando também o tamanho do gramado, a altura do gramado, porque acho que tem pontos... Por causa do ponto cego? Eu imagino que seja por causa de pontos cegos, depois a gente pode pesquisar com maior profundidade, que são algumas coisas muito estranhas de um estágio novo, mas enfim, não sou engenheiro. Mas aí, acho que assim, o fato de não conseguir dar um padrão de gramado razoável, eu acho que foi o que gerou essa transformação. Agora, o Atlético, quando veio esse movimento público de grandes nomes do futebol brasileiro, como Neymar, Gabigol, jogadores do São Paulo, como você disse aí, de exigirem grama sintética, grama natural, o Atlético emitiu uma nota dizendo que não existe um estudo suficientemente seguro para dizer que teriam mais lesões em gramado sintético do que natural, e eles defenderam dizendo que é uma grama padrão FIFA, do maior padrão de exigência, e que está aberto e que incentiva o debate de vários setores ali interessados para que se possam aprofundar melhor o tema. Então, eu achei que, nesse caso, o Atlético foi muito bem. Foi muito mal na construção do estádio, dessa forma, mas já que tinha que fazer, acho que está fazendo. Sabe o que me surpreende? Eles não são do ramo da construção, os donos do Atlético? Como que pode... BH, eu morei em BH, morei um pouquinho mais de um ano em BH, e foi muito Zé também. Faz muito sol. Como é que pode, nesse lugar, justamente, não bater o sol, não crescer a grama, para ir além? Ter ponto cego, tem ponto que... Como é que pode? Você imagina se não fosse do ramo de construção. Que ia sair? Com todo respeito, claro. Mas, assim, eu acho uma solução muito simplista para um clube que tem tanta grana. Ô, Marina, e assim, além de ser além desses problemas que você citou, tem um problema que para mim, eles estão prejudicando o principal patrimônio do Atlético, que é a força da torcida, que é o problema de acústica. O Atlético teve que colocar alguns suportes de caixas de som para amplificar a força da torcida no estádio, por, na minha opinião, ter sido um problema de construção. Ou seja, é absurdo. E outra coisa, mas talvez o terreno não fosse no local apropriado, porque a incidência de sol.
o terreno foi doado pelos próprios donos atuais da SAF. Ou seja, se já tinha algum problema, que depois viraram donos da SAF, né? Eles doaram antes, mas depois viraram donos, então eles ficaram com aquilo que eles tinham doado. Mas se não fosse um local apropriado de incidência de luz, então você não pode construir um estádio ali. E se você é construtor, você já tem que saber que você vai ter esse problema e que não vai adiantar. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Eu acho que a cobertura do estádio, eu não sei por que essa tara em cobertura em estádio, né? O Peñarol construiu o estádio dele, né? Como chama o estádio? Campeão del Siglo. Campeão del Siglo. Não tem cobertura nenhuma. É claro que não tem cobertura, não precisa ter cobertura. Você está na América do Sul, né? Enfim. Mas eu acho que é uma questão, cara, que vai... Eu acho que tende a permanecer do jeito que está, na minha visão. Porque por mais que você tenha esses expoentes, as estrelas, Neymar falando, Memphis se manifestando, talvez não seja o suficiente para brigar com gente que tem muito poder, né? O Textor é um bilionário, a Leila tem muito dinheiro, a SAF do Atlético tem muito dinheiro, e que são os grandes interessados em ter a grama natural. O que eu acho que precisaria ter nesse momento é um posicionamento da CBF, alguma diretriz da CBF. Um padrão. Um padrão, né? Para estipular um padrão, para. Enfim, a gente até fez um vídeo, a gente pode até colocar o linkado do vídeo de uma nota que o Palmeiras fez. Tem várias gerações de gramado e tal. Se tiver um gramado realmente que seja o top de linha e tal, que os jogadores aprovem, tudo bem, né? Mas o que não pode ser o gramado da Liga Arena na Arena da Baixada é diferente. É o sintético diferente do Allianz Parque, que é diferente do Engenhão, e que não sei como é que vai ser o do Atlético, mas a gente vai aguardar. Mas detalhe que o Palmeiras faz tanta questão desse negócio do gramado sintético, que quando eles têm algum show lá no Allianz, e o Palmeiras acaba tendo que mandar os jogos em Barueri, a Leila, que é vinculada à Arena Barueri, tem gramado sintético também na Arena Barueri. Sim. Então, você alegar que não existe vantagem esportiva, como que não existe? Então, por que não ficou gramado natural lá na Arena Barueri também? Uhum. Porque, por exemplo, o Botafogo tem lá a grama sintética do Newton Santos. Só que eles já chegaram a jogar em São Januário, Maracanã, enfim... Entende? Uhum. Então, eles, às vezes, quando mandam jogos fora do Newton Santos, eles acabam jogando na grama natural mesmo. É um detalhe a que o Palmeiras presta tanta atenção que até mesmo esse campo com mando alternativo foi botada a grama sintética lá também. Comini, e outra coisinha que eu queria falar também, eu tava, até antes de entrar aqui na nossa gravação, eu estava assistindo o vídeo lá do Fabrício Kika. Ele é um professor brasileiro, né, mora na Nova Zelândia, e ele estava analisando essa questão, porque o gramado é certificado pela FIFA. Só que parece que essa certificação, ela não é feita com quer dizer, não é aplicada, por exemplo, a mesma força que o jogador aplica quando passa lá 90 minutos jogando. Sim. É colocado uma chuteira, como se fosse um boneco, colocado uma chuteira que não tem a mesma quantidade de travas. Então... Ou seja, o próprio... esses testes, eles meio que certificam, beleza? Mas eles não simulam realmente situações reais de jogo, entendeu? Então, e, ao mesmo tempo, o Lucas Moura, ele quis deixar claro lá na Zona Mista, né, depois do jogo com a Ponte Preta, derrota, que fica muito descredibilizado o argumento dele, porque tá falando a semana toda mal do gramado sintético, aí vai jogar no gramado do Morumbi, perde o jogo pra Ponte Preta. Aí você fala assim, enfim. Mas aí ele disse que no manifesto lá dos jogadores, eles nem têm intenção de falar ou não de lesão, né? Sim, eles têm intenção de falar da dinâmica do jogo. Ele falou várias vezes na entrevista, ele falou, é outro jogo, quem joga bola sabe, é outro jogo no sintético, é outro jogo. Então, ainda tem essa discussão, que ela fica um pouco mais... e um pouco mais abstrata, talvez, né, do que
Porque e eu acho que justamente por isso que os clubes ficam tentando trazer para essa coisa mais científica. Porque eles não tentam falar de dinâmica de jogo. Eles ficam, não, por mais que os jogadores nem tenham mencionado que nós machucamos mais. Não, foi uma coisa meio em favor do espetáculo e não sei o quê. E aí os próprios clubes, eles mordem meio que uma chumbada, né? Uhum. Palmeiras, Atlético, Botafogo. O Atlético Paranaense, ninguém tá na Série B, né? Então ficou uma coisa meio... Mas... Entendeu? Eles meio que trazem esse argumento científico quando o próprio jogador, que é um dos que está encabeçando esse movimento, falou que não é bem isso. Que é mais pela dinâmica do jogo, né? Fica uma bola pulando. A sensação que dá é que o jogo é diferente mesmo, né? No gramado natural e o gramado sintético. Não sei se você tem essa sensação também. Comini tem, jogava bola. Pivô, camisa 9. Outro dia eu fui dar uma olhada no meu joelho aí, que já tá sofrendo há algum tempo. Entrei na sala do médico, né? Ele olhou para o meu exame e falou assim: olha, rapaz, acabou de sair daqui do consultório uma senhora de 90 anos com indicação de prótese. O seu joelho está pior do que o dela. Então, o futebol nós paramos já, sabe? Mas continuo batendo meu squash, que é de alta intensidade também, mas... Enfim, cara, Deixa eu te falar, não foi você que perdeu um cotoco de dedo? Jogando squash. Lembro disso. Eu viver perigosamente. É um esporte radical. Tá vendo? Tem que proibir o squash, não o gramado sintético. Depois eu conto. Eu lembro disso. Depois eu conto esse caso. Mas aqui, eu acho que realmente é um jogo bem diferente, os jogadores têm que ser ouvidos nisso aí, e eu acho que tem que se criar um padrão. Eu acho que é difícil se criar um padrão quando a gente não sabe quem que é o organizador do futebol, se é a CBF, se é a Liga 1, se é a Liga 2, se é a Liga Forte, se é a Liga do Zé das Couves, né? Tem que se criar um padrão, inclusive padrão para campos naturais. Porque o que tem de morrinho artilheiro, o que tem de buraco, o que tem grama pintada, cada jogo também é diferente estando em gramados naturais, né? Porque não tem jogo, não tem campo. Primeiro que não tem campo que aguente, você jogando domingo, quarto, domingo, quarto, domingo, quarto, domingo, quarto. Não tem jeito, né? E aí você tá também sujeitando o jogador a problemas técnicos com os buracos e a problemas clínicos, físicos, porque pode favorecer lesão você pisar no buraco. Perfeito. Vamos caminhando, então, para a reta final. E aí, cara, eu quero que trace um panorama aí para a gente de como que vai ser esse sábado, né? A gente começa com América e Cruzeiro, depois Atlético e Tombense, certo? América e Cruzeiro, 4h30 da tarde, o primeiro acho jogo. Que o América tem alguma possibilidade de eliminar, porque o Atlético, assim, vamos ser sinceros, já está na final. Já está meio uma carne assada, né? E esse jogo aí? Esse jogo parece que vai ser pegado. Eu acho que sim. Cruzeiro e América já se enfrentaram 2 vezes no ano, uma na fase inicial e agora o primeiro jogo da semifinal, e os 2 jogos foram empates. Apesar de o primeiro jogo, eu achei que o Cruzeiro foi melhor do que a América, o segundo jogo, alguns acharam também, mas eu achei que foi muito pau, sabe? Eu acho que o Cruzeiro ainda não conseguiu encontrar uma identidade. Isso é muito normal, porque, né, já está no seu segundo técnico oficial, né? Primeiro foi o Diniz e agora trouxe o Leonardo Jardim, ex-Mônaco, né? Português. Venezuelano, ele é venezuelano, mas mudou-se cedo para Portugal. Sim. Mas também teve o auxiliar técnico Wesley, que comandou o time em vários jogos com perfil totalmente diferente, também cada um com sua característica e personalidade própria. Então, assim, em poucos jogos do ano, o Gabigol até reclamou disso depois do jogo contra o América. O Cruzeiro não conseguiu encontrar uma identidade, uma forma de jogar, não sabe se sai tocando lá atrás ou se já estica a bola para frente. O Cruzeiro contra o América no último jogo, cara, foi bizarro, porque o América teve várias chances de abrir o placar em erros de saída de bola do Cruzeiro. Sim. Então, eu acho que está muito... A herança. Aqui, a gente já sabe esse negócio que a gente até comentou
fora do ar aqui, que alguns clubes costumam se dar melhor com outros clubes e outros times não. Aqui a gente vê que o América é um time que tradicionalmente ele endurece as partidas. Dá trabalho, né? E é tido como que mais, falando português do futebol, que é um pouco mais freguês do Galo, né? Então, assim, se a gente pensar nos últimos 15 jogos, eu acho que o Cruzeiro venceu o América 2 vezes. Então, eu acho que está completamente aberto. O primeiro jogo foi empate no Mineirão, e agora o segundo jogo vai ser Independência, onde o América costuma ser muito forte, mesmo não sendo o América que nos últimos anos conseguiu ter resultados bem sólidos. O América chegar até a Libertadores. Exatamente. Se pensar em 2023, eu acho, disputou a Copa Libertadores da América. Né? Você falou do Peñarol, igual contra o Peñarol, né? Muito interessante, né? Você ia falar uma coisa para o Comini a respeito do elenco. Eu queria perguntar um pouco sobre o elenco, mas eu acho que ele até esclareceu um pouco essa coisa meio do Pedrinho, né? Eu quero aquele, eu quero esse. Aí acabou trazendo, assim, jogadores mais envelhecidos, né? Tipo, quem que tem? Dudu, Fagner, quem mais? Bolassi. É Bolassi ou Bolassi que fala? Bolassi. Mas aqui cada um fala de um jeito. Agora, a minha noiva, que é fluente em francês, falou assim, fala que tem que avisar sempre que é Bolassi. Tá bom. Bolassi. Legal. Mas isso também acho que é um fator, né? Eu queria perguntar, assim, o que você acha disso? Porque o São Paulo, mas entrando na coisa como isso afeta o São Paulo, por exemplo, o quarteto que tanto falam, né? Lucas, Luciano, Oscar, Caleri, própria zaga, o goleiro, né? O Rafael, todos são mais de 30, todos. O elenco do São Paulo também que agora o Rafinha foi para o Curitiba, né? Mas ainda tinha Rafinha, Luiz Gustavo. Aí isso aí é 38 para cima. 38 anos para cima. Então, eu fico até curiosa para saber, né? De outras equipes que também acabam se vendo nesse contexto, né? Nessa característica de elenco. No caso do Cruzeiro, eu acho que ficou muito claro que o Cruzeiro, principalmente com a derrota da forma como foi para o Racing na final da Copa Sul-Americana, que houve um consenso geral de que o Cruzeiro precisava de ter jogadores mais protagonistas, acostumados a conquistas, né? O Cássio já tinha chegado antes, mas aí você trouxe 2 caras aí que dispensam comentários do currículo de títulos, como Dudu e Gabigol, que são caras, né, acostumados a levantar troféus aí todos os dias tem. Agora, são jogadores aí que não estão nos seus auges de carreira. O Gabigol vem de 2 anos em Flamengo aí, que ele foi muito mais reserva do que protagonista como titular. O Dudu teve uma lesão grave no Palmeiras, ficou muito tempo sem jogar. O Cássio, aliás, os 3 eram reservas, mas o Cássio já vinha sendo reserva no Corinthians. Então, assim, talvez não esteja no melhor momento. Aí muita gente se falou assim, o Cruzeiro está montando um time e tal. Assim, gente, calma, né? Porque algumas outras peças é que tem que se encaixar para que isso funcione. Eu acho que, na minha opinião, o jogador que é muito menos badalado do que todos esses e que joga uma barbaridade, que é o Matheus Henrique, que é um ex-volante do Grêmio, que estava na Itália, chegou à seleção brasileira e joga muito. Apesar do outro Matheus, o Pereira, ter muito mais cartaz. É um cara que realmente tem um fino trato da bola, a forma dele bater na bola é diferente. Eu que gosto, a gente falou do Riquelme, que gosto daqueles caras que você está na arquibancada, você não conseguiu enxergar o jogo da forma como ele enxerga, de dar um passe em profundidade, milimétrico, às vezes, parece que sinuca, assim. Eu gosto desse estilo de jogador, mas é um cara que tem... por mais que tenha talento reconhecido pela maioria da torcida, ninguém é unanimidade, por mais que todo mundo entenda isso, ele tem alguns pontos muito polêmicos, sabe? Ele não entrega a mesma qualidade de jogo em todos os jogos e tem algumas declarações que foram irritando o torcedor. Ele chegou falando do Matheus Henrique. Pereira. Do Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira, que é um cara de muito talento, mas que tem alguns momentos que
foi desagradando o torcedor. Quando ele disse, por exemplo, que ele renovou o contrato com o Cruzeiro no meio do ano passado, um contrato curto, o Cruzeiro pagou alto, mas é um contrato que termina agora em junho de 2026, né? E pouco depois ele já deu entrevista dizendo que queria sair, porque ele quer criar o filho dele que vai nascer fora do Brasil, que quer criar na Europa. Não, sabe? Mas aí ia criar em Zenit, ia criar na Rússia. Mas eu acho que quando ele deu essa declaração, ele não sabia que a oferta mais sólida seria do Zenit. Eu acho, inclusive, que se a oferta viesse da Itália, da Inglaterra, da Espanha, de Portugal, ele teria se transferido. E aqui foi um bafafá danado essa semana. Porque você acha que o torcedor ele desculpe interromper, mas o torcedor ele está entendendo o lado do jogador ou ele virou a cara já completamente? Não quer saber do jogador? Eu acho que alguns torcedores são fãs incondicionais e aí pode fazer o que for e continua apoiando. Mas a grande maioria queria a venda. Principalmente porque o cara foi a público falar que queria ter saído do Cruzeiro. E aí não adianta, cara. Não adianta. Eu acho que o Matheus Pereira vai ter que jogar. Se ele fez boas partidas, e ele fez, ele vai ter que jogar muito mais a partir de agora para reconquistar o torcedor do Cruzeiro. Nós estamos aqui no meio de uma semifinal de Campeonato Mineiro, onde até ontem ou até hoje, para muitos programas esportivos, não se falou de semifinal, não se falou de ter que vencer o América, se falou de fica ou não fica. E aí, como é que você monta o time sabendo que o seu 10, teoricamente, o seu craque pode ou não jogar? Com um estilo de jogo completamente diferente, porque o Cruzeiro tem um estilo de jogo com um meia clássico e não tem alguém para fazer a mesma função, da mesma forma, do lado de fora, no banco de reservas. Aí você vai preencher o time com mais um atacante, com mais um volante, vai insistir com um meia que tem qualidades bem diferentes da dele? Ninguém sabe, porque só se falou de Matheus Pereira. Exatamente. Eu acho que com ele, pelo que você estava contando também do histórico, né? Que na época lá do Ronaldo, o Cruzeiro buscava montar equipes mais competitivas, não exatamente tanto valor técnico, mas muito competitivos fisicamente, time, aquele jogo pegado. E aí, finalmente, surgiu o Matheus Pereira, que é um jogador tecnicamente muito bom, muito cerebral, muito inteligente, de muito talento, e aí ele vai e faz isso? Aí você fica, não é possível. Não, você dá um gostinho na boca do torcedor, né, que a gente gosta de ver futebol bonito. Você falou do Riquelme aí, você coloca um craque no time. Aí ele tirou o mel da boca, né? Do bebê. Aí ele assim, não, porque eu quero. Como assim quer sair? É muito frustrante, né? Vai nascer o filho dele agora, né? Tá para nascer agora. Mas pelo jeito ele vai ficar, né? E aí é isso. Eu acho que ganhou o Campeonato Mineiro fazendo 2 gols contra o Atlético. Na final ele volta. Tá perdoado. É isso. E o primeiro que ele fala, Zé, só para complementar, é que ele é mineiro e é cruzeirense e disse que o sonho era vir para o Cruzeiro. Ele tem um movimento de carreira, assim, ele jogava na Premier League, aí ele recebe uma proposta para se transferir para o mundo árabe, igual o Hilal, e a gente vê claramente que é uma oferta tentadora para ganhar mais dinheiro, certo? Né? Para jogar no mundo árabe, ganha muito dinheiro. Em determinado momento, recebe uma proposta para vir para o Cruzeiro, certamente para não ganhar mais dinheiro do que ele ganhava lá, mas para buscar essas origens de raízes, para reencontrar a torcida, a terra, né, onde ele nasceu, que é Minas Gerais, enfim. Cara, fique feliz, né? Se alegre com isso. Agora você tem a oportunidade, agora o time está se reforçando de buscar um título, buscar essa conexão. A torcida vai te apoiar, vai te abraçar, mas não, começou a fazer esse movimento de saída. E aí, quando vem, aí ele conseguiu chegar na seleção brasileira. Cara, nós estamos perto de ter uma Copa do Mundo. Ele pode ser um jogador de seleção brasileira em Copa do Mundo. E aí recebe uma proposta da Rússia, onde ele que não disputa competições da UEFA, ou seja, não vai ter aparição de Liga dos Campeões, nada, vai ficar mais escondido e perderia todo o protagonismo para uma seleção brasileira. Ficaria escondido de novo, como ficou escondido no mundo árabe. Então, assim, acho que ele precisa entender que ele quer na carreira, sabe? Sim. Se o contrato dele até... Gente, 2026, junho de 2026, falta um ano. Às vezes, completar aqui em alto nível,
buscar uma convocação para uma Copa do Mundo, você fez uma carreira, né? Pô, você ser um meia da seleção brasileira na Copa do Mundo, quanto que vale isso? Não só para a sua carreira, mas para a sua vida futura, sabe? Bota a cabeça no lugar, joga a bola e vai ser feliz, cara. Desfrute. Ainda mais para alguém que já fez esse movimento de bater e voltar e rendeu lá, ganhou dinheiro lá, né? Eu fico pensando assim, o Luiz Henrique fez esse movimento agora, também praticamente se escondeu lá no Zenit, estava indo para a seleção e tal. Chega a ser impressionante, né? Impressionantes essas decisões de carreira e meio... Parece que ele não consegue enxergar, né? Não consegue ter uma visão mais panorâmica, assim, da... Falar em decisão de carreira, essa aqui ela vai gostar, Comini. O novo reforço do Atlético. Caio Paulista. Ela acha que foi a pior decisão da carreira. Pior decisão da carreira dele, trocar para o Palmeiras, não jogou no Palmeiras, agora ele vai para o Atlético. Ele no São Paulo... Tomara que ele vá bem no Atlético, mas o Atlético tem o Arana e tem o Rubens, né? Mas assim, e lá no Palmeiras também. Aí tinha Piquerez, aí o Piquerez machucou, e tinha mais um, que era o Vanderlan, né? Tem ainda. Só se o Cuca colocar ele de atacante. Daí ele vai ter que fazer todo o movimento de volta. Ele teve o melhor ano da carreira dele no São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil, e outra, a torcida ainda gostava dele. Mesmo ele sendo meio... fazia umas bobagens lá nos jogos, mas a maioria das pessoas passavam um pano, não, tudo bem, não sei o quê, simpatizava com a figura dele, né? Aí surgiu esse negócio dele ter agredido a ex-namorada, mãe da filha dele, enfim, ficou escondido no Palmeiras e agora ganhou de presente esse contrato aí com o Atlético, né? Mas mesmo assim, fica meio escondido. Outro de decisão burra, Patrick ex-Inter. O Pierre, o bigodinho. Pra você ver como é que o torcedor, cara, ele não perdoa, né? Demora. Tipo assim, é aquilo. Você ganhou a final fazendo gol, beleza. Até não vamos torcer o nariz, mas tirando isso, que nem o Oscar. O torcedor do São Paulo tinha uma birra com o Oscar. Beleza, ele fez gol contra o Corinthians, jogou bem. O time depois jogou mal. Não dura muito. Se o cara não é um ídolo consolidado, assim, é difícil. Mas eu acho que o Matheus, para fechar esse assunto, cara, é meio caminho andado um pouco, porque agora a relação azedou, mas antes não tinha azedado. Então, basicamente, você ficar num lugar que tá mostrando ali, que tá reconstruindo, né, um time melhor e tudo mais, e ainda a torcida te adora. A torcida te adora. Você é amado, né? Você é assim... Enfim, realmente não dá para entender. Decepcionante. Mas, quem sabe ele não consegue, né? Dar volta por cima. Então, estamos chegando ao final. Cara, uma última pergunta. Última pergunta, Comini. O que você acha do Lautaro? Do Lautaro do Cruzeiro? O atacante? Ele tá na São Paulo. É isso? Não, só porque o São Paulino vê aquele cabelinho do Lautaro, assim, até de costas. Pesadelo. Você começa Porque ele era da... Ele era da LDU. LDU, Del Valle, que ganhou a final. Você vê como é que a final é traumático. Sul-Americana também. A Sul-Americana há 2 anos. O São Paulo também não, que nem o Cruzeiro, não viu a cor da bola. A única coisa que o time do Rogério viu aquele dia foi o cabelinho do Lautaro. Balançando assim, fazendo gol. Aí quando eu falei, cara, o Cruzeiro vai contratar esse cara, ele é muito bom, mas eu tenho a impressão que ele acabou... Enfim, veio o Caio Jorge também, mas não conseguiu se firmar tanto e eu acho ele um jogador muito bom, mas eu não sei se eu tô equivocada. Não, assim, ele é um dos jogadores que vieram na troca da SAF, na chegada do Pedrinho, né? E eu acho que foi um momento em que o próprio Cruzeiro foi caindo aos poucos e todo mundo ali foi mal. Acho que só o Matheus Henrique, realmente, que eu acho que foi o principal destaque. Eu acho que é um cara que tem muita raça, muita disposição, muita entrega. Impressionante assim, a capacidade que ele tem de marcar, de avançar. Isso chama atenção. Ele teve alguns problemas, salvo engano, acho que é tornozelo. Pesquisei, não. Que ele fez ele jogar com dor.
E aí, nesse início de temporada agora, ele praticamente não teve chance. Não apareceu, não teve chance, principalmente porque ele está nessa reta final de tratamento. Eu acho, na minha opinião, que ele tem mais bola em determinados momentos do que aquele que está fazendo o corredor pela direita, que seria a função que ele se encaixaria hoje no time. Porque o Dudu joga na esquerda, né, na ponta esquerda, o Gabigol joga centralizado e precisa, teoricamente, daquele que faz o corredor pela direita. E quem tem feito isso com mais oportunidades nesse momento, ou se coloca o Eduardo ex-Botafogo, que é um meio que improvisado, meio torto, ou até o Matheus Henrique, que tem qualidade para avançar, que é um volante, se coloca ali, mas quando é um cara específico da posição, tem colocado até um ex-jogador, salvo engano, que eu lembro muito dele no Fluminense, mas o Marquinhos, né, o ponta de direita que o Cruzeiro trouxe. Né? Eu acho que o Lautaro, na minha opinião, o Lautaro tem mais possibilidade de vingar nesse time, até porque com essa entrega física, essa doação que ele tem pelo time, essa capacidade de tanto voltar para marcar o lateral adversário e de chegar com qualidade na frente, ele pode suprir alguns problemas que a gente vê que o Cruzeiro vai ter durante a temporada, né? Porque vamos combinar aqui, o Gabigol não é conhecido por marcar, né, os adversários pela intensidade na marcação. O Dudu, até por já ter uma certa idade também, vir de uma lesão, também não sei se vai ser o cara que vai se doar totalmente para o time. E o Matheus Pereira definitivamente não vai ser o cara que vai ficar roubando bola do adversário. Então o Lautaro pode ser essa chave que vai ajudar o time a se recompor na marcação e chegar com qualidade na frente. Mas craque, te garanto que ele não é. Ele é um jogador importante para o grupo. Não, mas ela não gosta de craque, ela é um jogador raçudo. É isso. Cara, assim, te agradeço imensamente pela gentileza, por estar gravando na sexta aqui, né, quase sábado, e por ter participado com a gente. Foi um prazer bater esse papo, tomara que a gente faça mais vezes, é gostoso demais. E muito obrigado também por ser o primeiro convidado que a gente tem, né, no nosso canal, né? A gente tem feito os nossos vídeos assim, mas ainda sem entrevista, sem nada, sem esse bate-papo. Então é isso, Comini. Eu agradeço demais a sua participação. Se você quiser dar sua arroba ou as participações nos podcasts que você vai em BH, fica à vontade, tá? E sempre seja bem-vindo. Sinta-se em casa aqui. Pô, foi uma alegria bater papo sobre futebol, assim, é sempre uma alegria, ainda mais com pessoas como vocês, assim. Já estou vendo os vídeos aqui, estou feliz que vocês estão fazendo esse conteúdo de grande qualidade. Estou muito honrado de ser o primeiro convidado, que bênção. E como eu falei lá atrás, que eu ia revelar no final da live, por quê? É porque eu fui o primeiro convidado também e deu muito certo de um canal que está cada vez crescendo e conquistando mais os torcedores aqui mineiros, cruzeirenses, atleticanos, americanos e de outros clubes também, que é um canal de YouTube chamado Bola para Resenha, e muitas vezes eu participo, não sei de forma oficial ainda, mas muitas vezes eu sou chamado para um programa que tem chamado Deus Me Dibre, que tem lá às 10 horas da manhã com o nosso querido Rodrigo Genta, e também a segunda edição de 5 da tarde às 7 da noite, tanto no YouTube, nesse canal do Bola para Resenha, quanto numa rádio aqui de Dial 91.7 aqui em Belo Horizonte, e eles estão cada vez crescendo mais, comemorando resultados. Ontem eu fui lá, participei do programa, foi meu aniversário, eu participei do programa lá, e eu fui o primeiro convidado. Obrigado. Eu fui o primeiro convidado, tanto no YouTube, que começou às 10 horas da manhã, alguns meses já, e tanto no primeiro programa que eles fizeram na rádio. Então, eles estão comemorando os resultados, então eu sou pé quente, viu? Então, boa. É isso, cara. Tamo junto. Obrigado pela sua participação. Imagina, Comini, obrigada mesmo. Assim, a gente conseguiu beber do seu conhecimento, né? Que é muito grande, é muito interessante também a gente mergulhar um pouco mais a fundo, né, na realidade de outros clubes. A gente consegue ir identificando padrões de certas coisas e diferenças também. Então, para a gente, isso é muito enriquecedor. E é isso. Esse é o meu nome, né? É enriquecedor.
Boa. É que às vezes até eu me esqueço que eu chamo Henrique, que todo mundo só me conhece como Comini, né? Muito feliz, gente. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, uma alegria. Aprendi muito com vocês e estou à disposição. Sempre que quiserem, é só chamar. É isso. Então, pessoal, vocês não esqueçam de deixar o like, seguir o Comini, a gente vai deixar a arroba dele aqui na descrição. E do Deus me livre também. Compartilhar link no WhatsApp para grupo de São Paulino, cruzeirense, atleticano, todo mundo, né? Isso. Então, vamos terminar com essa bela paisagem aqui. Opa, conheço bem isso aí, viu? Mineirão, Lagoa da Pampulha e Igrejinha da Pampulha, cartão postal de Belo Horizonte. Isso. Abraço. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Beijo. Beijo.